Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos explorar juntos um dos grandes prazeres da gastronomia, a arte de harmonizar queijos e vinhos. Quantas vezes você já ficou em dúvida na hora de escolher um vinho para acompanhar aquele queijo especial? Ou se perguntou por que certas combinações funcionam tão bem? Pois bem, depois desta aula, você terá todo o conhecimento necessário para criar harmonizações memoráveis. Ao longo dos meus anos como sommelier, descobri que a harmonização não é mistério. É conhecimento aplicado com sensibilidade. E é exatamente isso que vamos desenvolver juntos nos próximos minutos. Se você aprecia boa gastronomia e quer elevar suas experiências com queijos e vinhos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos começar? A relação entre queijo e vinho é tão antiga quanto a própria civilização ocidental. Há registros de mais de 4.000 anos mostrando que os antigos mesopotâmicos já apreciavam essa combinação. Mas foram os franceses que transformaram isso em arte. Há um provérbio antigo dos produtores do Loire que diz: Venez avec du fromage, repartez avec du vin. Venha com queijo, saia com vinho. Era uma estratégia comercial genial, e não era apenas marketing. A ciência nos mostra hoje que a gordura do queijo suaviza os taninos do vinho, enquanto a acidez do vinho corta a gordura do queijo, criando um equilíbrio perfeito no paladar. Charles de Gaulle, em 1962, disse uma frase que se tornou emblemática: Como governar um país que tem 258 variedades de queijo? Hoje, a França produz mais de 400 tipos diferentes. Imaginem o desafio gastronômico que isso representa. Essa tradição francesa inspirou o mundo todo. Os italianos criaram harmonizações clássicas como Parmigiano Reggiano com Barolo, uma combinação que é poesia pura. Os espanhóis nos presentearam com manchego e tempranilho, os portugueses com suas combinações de queijo da serra com vinhos do Douro. Cada região desenvolveu suas próprias sinfonias gastronômicas. E o mais fascinante, hoje podemos criar pontes gastronômicas, um queijo mineiro artesanal com um Malbec argentino, ou um queijo de cabra brasileiro com um Sancerre francês. A gastronomia não tem fronteiras. É interessante observar como essa prática evoluiu. O que começou como uma necessidade rural, consumir o que se produzia localmente, transformou-se em uma ciência sensorial complexa. Hoje temos profissionais especializados apenas em queijos, os maîtres fromagers. Existem certificações internacionais, análises sensoriais detalhadas, estudos sobre interações moleculares entre compostos do queijo e do vinho. Mas aqui está o segredo. Você não precisa de um diploma para apreciar e criar boas harmonizações. Precisa apenas entender alguns princípios fundamentais e, principalmente, treinar seu paladar. E são exatamente esses princípios fundamentais que vamos explorar agora. O primeiro princípio é o equilíbrio de intensidades. Imagine uma conversa. Se uma pessoa fala muito alto e a outra sussurra, não há diálogo verdadeiro. O mesmo acontece com queijos e vinhos. Um queijo delicado com uma ricota fresca tem sabor sutil, textura leve. Se você o acompanhar com um Cabernet Sauvignon robusto, o queijo simplesmente desaparece. O vinho domina completamente a experiência. Por outro lado, um Roquefort intenso vai anular completamente as nuances de um vinho verde delicado. É desperdício de ambos. A harmonização ideal respeita a personalidade de cada elemento. Queijos suaves pedem vinhos delicados. Queijos potentes pedem vinhos estruturados. É uma questão de equilíbrio e respeito mútuo. O segundo princípio envolve texturas. E aqui entramos no campo das sensações físicas. A textura influencia profundamente nossa percepção do sabor. Queijos cremosos, como Brie ou Camembert, criam uma sensação envolvente na boca. Quando combinados com a acidez vibrante de um espumante, acontece algo mágico. As bolhas limpam a cremosidade, preparando o paladar para a próxima mordida. Já queijos de textura granulosa, como um parmesão bem curado, harmonizam lindamente com vinhos tânicos. Os taninos e a granulosidade criam uma sinergia textural fascinante. E não esqueçam, temperatura também é textura. Um vinho branco bem gelado contrasta deliciosamente com um queijo em temperatura ambiente, criando uma dança térmica no paladar. O terceiro princípio nos oferece duas estratégias: a harmonização por afinidade ou por contraste. A harmonização por afinidade busca elementos comuns. Um queijo de cabra, com sua acidez característica, encontra um parceiro perfeito em um Sauvignon Blanc, igualmente ácido. Eles conversam na mesma linguagem sensorial. A harmonização por contraste é mais ousada e muitas vezes mais interessante. O exemplo clássico é queijo azul com vinho de sobremesa. O salgado intenso do queijo e o doce do vinho criam um equilíbrio surpreendente. É o princípio do agridoce aplicado. E aqui vai uma informação valiosa. A acidez é o elemento harmonizador universal. Um vinho com boa acidez consegue dialogar com praticamente qualquer queijo, pois corta a gordura e refresca o paladar. Por isso, os vinhos brancos são tão versáteis nesse contexto. Agora que compreendemos os princípios, vamos às combinações clássicas que nunca decepcionam. Vou compartilhar com vocês algumas harmonizações que atravessaram séculos e continuam perfeitas.
São combinações testadas pelo tempo e aprovadas por gerações. Queijos frescos, mussarela, burrata, ricota, queijo Minas frescal, têm delicadeza e leveza. Pedem vinhos igualmente frescos e vibrantes. Um albarinho espanhol, com sua mineralidade costeira, é magnífico com mussarela de búfala. Um verdicchio italiano realça a doçura natural da ricota. Para nosso queijo Minas frescal, experimente um Sauvignon Blanc brasileiro, uma harmonia regional interessante. Queijos maturados desenvolvem complexidade ao longo do tempo. Parmigiano Reggiano, Comté, Gruyère, cada um conta uma história de paciência e tradição. Parmigiano Reggiano de 24 meses com Barolo é uma experiência transcendental. Ambos italianos, ambos complexos, ambos elegantes. Mas um bom taná uruguaio também cria uma harmonia surpreendente com sua estrutura robusta. Notem os cristais de tirosina no parmesão curado. Eles criam uma textura crocante que ecoa magnificamente com os taninos do vinho tinto. Os queijos azuis são os mais desafiadores e recompensadores. Roquefort, Gorgonzola, Stilton, cada um com sua personalidade marcante. A harmonização com vinhos doces não é acidente, é genialidade. Sauternes com Roquefort, Porto Vintage com Stilton, Tocage com Gorgonzola. O contraste entre o salgado pungente e o doce nobre cria uma experiência sensorial única. Para uma abordagem contemporânea, experimentem Gorgonzola Dolce com leite Haves chileno. A doçura tropical da fruta e a cremosidade picante do queijo criam um diálogo fascinante. Agora, vamos fazer um exercício de degustação guiada. Mesmo que vocês não tenham os produtos agora, essa descrição vai ajudá-los a entender o processo. Imaginem um queijo de cabra fresco, ainda úmido. Na boca, ele tem uma textura aveludada, quase calcária, com acidez láctica pronunciada e um final levemente mineral. Agora, um gole de Sancerre bem gelado. A acidez cítrica do vinho encontra a acidez láctica do queijo. Não há conflito, há harmonia. O final mineral de ambos se entrelaça, criando uma sensação de frescor prolongado. Esta é uma harmonização por afinidade perfeita. Elementos similares que se potencializam mutuamente. Comté de 18 meses. Textura firme, mas cremosa. Sabor de nozes tostadas, frutas secas, um toque de caramelo. É complexidade construída pelo tempo. Chardonnay da Borgonha, com passagem por carvalho. Corpo médio, notas de manteiga, frutas de caroço maduras, toque de baunilha. Quando se encontram, as notas de nozes do queijo conversam com a baunilha do vinho. A cremosidade de ambos se funde. É uma harmonização tonal. Mesma frequência, mesma elegância. Roquefort. Intenso, salgado, picante, com veios azuis que trazem notas quase metálicas. É um queijo que não pede licença. Sauternes. Dourado, viscoso, doce nobre com notas de mel, damasco seco, flores brancas. Aparentemente, outro universo. Mas quando se encontram, o sal realça o doce suaviza o picante. É o yin-yang gastronômico em sua expressão máxima. Uma lição de que opostos, quando bem escolhidos, criam harmonia perfeita. Montar uma mesa de queijos é como compor uma sinfonia. Cada elemento tem seu papel, seu momento, sua importância. Sugiro sempre 5 categorias para uma mesa completa. Primeiro, um queijo fresco para abrir o paladar, mozzarella, chèvre fresco, queijo Minas. Segundo, um queijo de pasta mole, brie, camembert, reblochon. Terceiro, um queijo semi-curado, gouda, raclette, tom de Savoie. Quarto, um queijo de pasta dura, parmesão, pecorino, manchego curado. Quinto, um queijo azul para os mais aventureiros, gorgonzola, roquefort, fourme-d'Ambert. Calculem, entre 150 e 200 gramas totais por pessoa. Parece generoso, mas lembrem-se, nem todos provarão todos os queijos. Temperatura é crucial. Retirem os queijos da refrigeração 45 minutos antes de servir. Queijo frio não expressa seus aromas e sabores. A temperatura ideal é entre 18 e 20 graus. Cada queijo merece seu próprio utensílio de corte. Isso evita a contaminação de sabores e mostra respeito pelo produto. Os acompanhamentos não são decoração, são parte integral da experiência. Uvas moscatel, figos frescos, peras maduras, frutas com doçura natural que equilibram a salinidade dos queijos. Para frutas secas, damascos turcos, tâmaras medjool, figos cristalizados. A concentração de açúcares cria contrastes interessantes. Ofereçam opções. Baguete tradicional para os clássicos, pão de nozes para queijos curados, crackers neutros para não interferir, pão de centeio para queijos mais intensos, mel de trufa negra para queijos azuis, gelé de pimenta para queijos curados, mostarda de Dijon em grãos para queijos de pasta mole, compota de cebola caramelizada para queijo de cabra. A apresentação influencia profundamente a experiência. Uma mesa bem montada convida à exploração. Disponham os queijos em ordem crescente de intensidade, no sentido horário. Isso guia naturalmente a degustação. Use tábuas de madeira, ardósia ou mármore. Cada material traz sua própria estética. Deixem espaço entre os queijos. Cada um precisa respirar, e os convidados precisam de acesso confortável. Facas apropriadas. Lâmina perfurada para queijos moles.
faca de 2 gumes para queijos duros, fio de aço para queijos muito duros. Identificação discreta: pequenas placas com o nome e origem de cada queijo, guardanapos de linho, pratos individuais de degustação, taças limpas para cada vinho. Se vão, os vinhos brancos primeiro, depois rosés, tintos leves, tintos encorpados e finalizem com vinhos de sobremesa. Esse crescendo preserva a sensibilidade do paladar. Vamos recapitular os conceitos essenciais que exploramos hoje. Primeiro, o equilíbrio de intensidades. Respeitem a personalidade de cada elemento. Segundo, a importância das texturas. Elas criam diálogos sensoriais únicos. Terceiro, as estratégias de harmonização. Por afinidade ou contraste, ambas válidas. E sempre lembrem, a acidez é o grande facilitador das harmonizações. O que compartilhei hoje é apenas o início. A harmonização é uma jornada de descobertas constantes. Criem um caderno de degustação. Anotem suas experiências, suas descobertas, suas preferências. O paladar é pessoal e se desenvolve com a prática. Visitem produtores locais, conversem com queijeiros, participem de degustações. O conhecimento vivo é sempre mais rico. Experimentem harmonizações regionais. Queijos e vinhos da mesma região geralmente conversam muito bem. Espero que esta aula tenha despertado sua curiosidade e ampliado seu repertório gastronômico. A harmonização de queijos e vinhos é uma arte acessível a todos. Requer apenas atenção, sensibilidade e disposição para explorar. Compartilhem suas experiências nos comentários. Quais harmonizações vocês descobriram? Que combinações os surpreenderam? Se este conteúdo foi útil, deixem seu like e inscrevam-se no canal. Toda semana trago novos conteúdos sobre o fascinante mundo dos vinhos. Até nosso próximo encontro e lembrem-se, o melhor vinho é aquele que você gosta e a melhor harmonização é aquela que traz prazer.